Tem que puxar pra cá? Cada dia está num lugar. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Estamos iniciando às 9 horas o nosso estudo da manhã de hoje, agradecendo a presença dos nossos irmãos que estão conosco, que a paz nos envolva da manhã de hoje, que possamos aproveitar todas as orientações que chegarão até nós nesta manhã. O nosso tema de hoje é corpo. Ainda do estudo do livro Pensamento e Vida. E a mensagem de hoje, que é o corpo, será com o nosso irmão Walter Labuto, que é o nosso companheiro, trabalhador da casa, ceareiro do bem. Então, são os nossos irmãos. Nosso recado da manhã é para o estudo da casa. Às terças-feiras, estudo sistematizado da doutrina espírita. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. E no sábado, às 10h30, estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD. Né? Nós convidamos sempre os amigos para nos auxiliar a questão da horta lá, na horta, né? Trazer para nós o pó de café, pode ser usado. Pó de café, da casca de ovo, casca de fruta que não seja ácida. Então, estamos aguardando porque as minhoquinhas estão precisando de ajuda. As minhoquinhas vão trabalhar para a gente. Tá? Então, fica aí os nossos recados, o nosso da manhã de hoje. Nós vamos à nossa página preparatória, depois nós vamos para a nossa prece e depois nós vamos iniciar com o nosso irmão Walter. Então, a nossa página é do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Atendamos ao Bem. Em verdade vos digo que... Desculpa. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus, Evangelho de Mateus, 25:40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem de modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome
com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim, afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Graças a Deus. Jesus, mestre, irmão e amigo de todas as horas, estamos agradecendo pelo nosso encontro da manhã de hoje, para o estudo, para o aprendizado, que a paz que nos envolve neste momento seja para todos os nossos irmãos, os companheiros enfermos nos lares, nos hospitais, os nossos irmãos que atravessam aflições e dificuldades do caminho. Que possamos endereçar com as nossas vibrações de paz, de harmonia e de tranquilidade para esses irmãos, atendendo ao chamamento do Mestre Jesus em favor dos nossos irmãos da caminhada evolutiva. Que a paz reine serena e tranquila na manhã de hoje em nosso ambiente, envolva todos os lares, outros irmãos, outras correntes religiosas, que as nossas vibrações sejam sempre de paz, favorecendo a todos os nossos irmãos. Pedimos a orientação de Jesus, nosso mestre e amigo, para que possamos suportar, ultrapassar as dificuldades do caminho. Agradecemos a espiritualidade amiga, que permanece ao nosso lado, nos auxiliando, orientando, que mantenhamos sempre o equilíbrio e sempre o bem em nossos pensamentos. Envolvemos ainda o nosso irmão Walter, que trará o estudo da manhã de hoje, que seja também orientado pela espiritualidade maior. Em nome de todo bem, de Jesus e de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos assim iniciando a nossa tarefa desta manhã. Que assim seja. Então vamos convidar o nosso irmão Walter para o nosso estudo da manhã. Vamos tratar do corpo. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. Bom dia. Nós hoje vamos conversar sobre o corpo, né? Vamos falar sobre o que é esse corpo, que é falado nesse livro Pensamento e Vida, que é um livro que busca trazer uma orientação para nós, principalmente para os espíritos que estão prestes a encarnar. É esse que é a meta desse livro. E aí eu pergunto, o que é o corpo? O que é o corpo para nós? Para que ele serve? Vamos pensar o que é o corpo, né? Para que ele serve? O que vocês dizem para mim? O que seria o corpo para vocês? Instrumento. É a nossa ferramenta. Uma ferramenta, um instrumento. O que mais? Veículo. Então, o corpo é tudo isso daí, mas o corpo vem ao longo da história mudando, vem com vários conceitos, né? Isso para a nossa visão espírita. Mas o corpo, para alguns, é um aglomerado de moléculas apenas, músculos, não tem nada, é só um aglomerado de coisas. Para outros, é uma máquina perfeita criada por Deus, que é esse instrumento que vocês falaram, né? Para outros, é uma criação, apenas histórica e cultural, é apenas um veículo de atuação dentro do mundo. É um entrelaçamento do natural com o cultural também, é o corpo. O corpo da gente tem uma relação muito grande com a cultura, aquilo que nós acreditamos como ser cultural no mundo, né? E aí a gente vem com o corpo desde a Grécia, né? Na Grécia era uma idealização, o corpo era uma coisa idealizada, era uma coisa perfeita, era a busca da perfeição.
né? Platão vem com uma outra ideia. Já traz uma coisa já mais espiritual, né? Que a alma se originou e se encarcerou num corpo. E vive nesse mundo real, apresentando o corpo como uma dimensão inferior, limitada. E a alma está no mundo das ideias, no mundo perfeito, no mundo que tudo funciona. Logo depois de Platão, usando a história de Platão, o cristianismo pegou um pouco disso, mas encarcerou o corpo. O corpo ficou uma coisa silenciosa, uma coisa proibida. Algo que a gente não podia tocar, que era pecaminoso. Depois veio a Idade Média, que houve o desprezo total do corpo. O homem vem com essa relação com o corpo muito complexa ao longo do tempo. Depois veio a Era Moderna, o corpo baseado na razão. Tudo é o raciocínio. Aí surge também o espiritismo nesse processo todo também, de raciocínio, de ciência, de tudo. E nos dias atuais? O que é o corpo nos dias atuais? O corpo nos dias atuais é ligado à beleza, à estética, à forma de sedução, ao corpo perfeito, né? E aí hoje também tem aquela ideia, né? O corpo como força de trabalho, do capitalismo. O corpo é usado, é uma utilidade apenas para ganhar dinheiro, né? Uma capacidade também de consumir e de ser consumido, o corpo também traz. O corpo é apenas para ser um objeto de consumo, um objeto. E aí vem hoje com os cuidados, com as técnicas do corpo, já vem uma outra ideia de que a gente tem que cuidar desse corpo. Já começa a mudar algumas coisas. A gente precisa cuidar desse corpo. Por que a gente precisa cuidar desse corpo? Aí a gente cai nisso que a gente falou agora, né? Como instrumento, como ideia de estar encarnado. Mas aí no mundo atual, a gente está chegando a um cybercorpo, né? Que seria o corpo biônico. O corpo substituído com ferramentas, com pedaços mais poderosos do que nós temos, para que nós pudéssemos ser super-homens. Então a visão de corpo ao longo da sociedade, do mundo, ela vem mudando. E é bom que a gente comece a perceber o que é a visão que a gente quer entender desse corpo. O que nós pensamos sobre isso? A visão da psicanálise traz a ideia do sintoma, do corpo como instrumento de demonstração dos seus sentimentos, do seu sintoma, né? E traz que esse sintoma que as pessoas trazem dentro de si, que demonstra através das doenças, dos seus sentimentos, é uma fala amordaçada, algo que está precisando ser dita e que a gente não consegue falar, e aí o corpo manifesta isso. Então o corpo passou a ser um instrumento também de fala silenciosa para nós, né? E aí vem também uma outra medicina que poucos conhecem também, que é uma medicina germânica, que traz que a origem das doenças do organismo, uma busca de se adaptar ao estresse. Mas não é só um estresse normal, é um estresse provocado pela nossa própria natureza animal, né? Que é essa questão de programas biológicos de sobrevivência. Nós estamos em busca de uma sobrevivência e nosso corpo responde a isso, como esse instinto de conservação que a gente busca. Então, muitas vezes, as nossas reações de dores, de doença, são apenas respostas a esses estímulos que a gente está tendo também, né? E aí ele faz essa leitura biológica das causas, ele busca nas causas biológicas o resultado do porquê que a gente está reagindo assim. Às vezes a gente está reagindo de uma maneira porque a gente está se defendendo, a gente está ocupando um território como um animal, a gente precisa se proteger, e aí o nosso corpo reage de uma maneira. Então isso também é uma visão de corpo. E aí vem esses vários livros que vêm falando, o corpo fala, a doença como um símbolo, tudo envolvendo o corpo, tudo envolvendo a mente e o corpo hoje. Mas para o espírita, o que é o corpo? Vocês já falaram grande parte disso, né? É um instrumento. E o que fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Na questão 196, o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore. Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Quem que vem primeiro? É o espírito ou o corpo? Quem que nasce primeiro? O espírito. E é o espírito que vai trazer para esse corpo esse alicerce. Porque o corpo, ele diz ali, é uma simples veste que apodrece. Mas ele deve ser menosprezado só por causa dessa frase que está no Livro dos Espíritos, que diz assim,
É um simples corpo, então eu pego uma roupa, troco de roupa e ponho. E aí essa visão que a gente vai conversar hoje aqui. Será que esse corpo é uma coisa tão simples assim? Algo que a gente possa se desfazer com facilidade? E Kardec fala lá que o corpo é como o espírito é como uma chama, é um álcool. E aí vai se purificando e destilando em várias encarnações e o corpo vai mudando. O corpo vai ajudando nessa destilação, nessa purificação da alma, do espírito. E Kardec traz também uma ideia de que existe algo além do corpo, algo que faz esse liame entre o corpo e o espírito. O que é isso daí? Que a gente chama no espiritismo. É o laço que está lá. É o perispírito, né? O laço. Ali, esse meio, laço, né? o perispírito É o que faz essa interligação de tudo isso, né? E ele separa o corpo em 3 partes principais: a alma, né? O corpo material, a alma, que é o espírito encarnado, que faz a diferenciação entre espírito puro, que é um espírito que não está encarnado, aí põe aquele lance do E maiúsculo, E minúsculo, que gera milhões de discussões, mas é isso que ele tentou diferenciar, né? E o E minúsculo quando é um espírito geral, que não foi encarnado, e o E maiúsculo quando é o espírito que já está encarnado. E essa alma, né, tem algo intermediário, que é esse perispírito, que é esse envoltório que liga o corpo. E através dessa ligação é que o corpo manifesta ações do espírito. E é isso que ali como o espiritismo vem trazendo, como se fosse o espírito fosse esse caroço do abacate, aquela massa do abacate, a pele, aquela casquinha verde mais escura do abacate seria o nosso corpo. Então ele vem trazendo essa ideia, né? Outras culturas trazem o corpo com outras dimensões, com outras divisões, e o espiritismo também tem trazido essas outras divisões também do corpo. Kardec só se preocupou em dividir em 3 partes, porque não era interesse dele ficar polemizando sobre muitos detalhes daquela época. Mas depois André Luiz veio e trouxe outras coisas, outras ideias, de outros corpos que estão em outras dimensões, outros corpos que nós possuímos, né? E que outras culturas esotéricas têm outros nomes. Mas, na verdade, toda aquela outra parte é perispírito. Então, Kardec trouxe isso. Mas, acima de tudo, por que a gente precisa de tantos corpos? Então, além do corpo físico, a gente tem outros corpos. Por quê? Porque a energia que vem também do astral é muito grande e não dá para a gente, muitas vezes, lidar com isso. E é muita informação. E precisa ser filtrado para chegar até o corpo. Então, tem vários outros corpos, várias camadas que vão recebendo essas informações e vão drenando, vão filtrando essas informações para a gente, né? E esse processo é chamado de deiscência energética, que nem acontece com a lâmpada. Lá na usina hidrelétrica tem muita energia e vem trazendo até chegar na lâmpada. Se eu pegar toda a energia que está na usina hidrelétrica e jogar dentro da casa da gente, ela vai estourar a lâmpada. Então essa é a visão que a gente tem também do espírito, e por isso tem tantos corpos. Essa é a explicação, vamos dizer assim, pelo menos uma maneira de fazer uma analogia dessa explicação, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 344, traz: em que momento a alma se une ao corpo? Ele também faz essa pergunta. Em que momento? O que vocês acham que é? No momento da concepção. Né? No momento da concepção. Eu também ficava com esse pensamento no momento da concepção, mas André Luiz a gente vai ver que até um pouco antes, bem antes. Então você vê que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Não que Kardec esteja errado, mas ele vem trazendo uma visão já mais geral. É no momento da concepção. Se fosse explicar naquela época lá, que era lá dentro da célula ovo, ia ser bem mais complicado para fazer as pessoas entenderem e convencer também como é que era o processo. E o objetivo de Kardec era outro, era divulgar a doutrina. E os espíritos aí se ligam por um laço fluídico que vai encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Quer dizer, o espírito vai se condensando, se condensando, se condensando até que ele começa o processo de nascimento dele, o processo reencarnatório. E dá uma ideia também, na questão 345, ficou meio ruim, que a união entre o espírito e o corpo é definitiva, né? Os espíritos ele pergunta aos espíritos, desde o momento da concepção, e é definitiva. Porque quem constrói esse corpo é o espírito. Então ele é feito sob medida. Esse corpo que nós estamos aqui, ele é sob medida, ele foi feito por nós. Foi feito com as nossas capacidades, com a nossa habilidade de lidar com a vida e com as coisas. Né? E Emmanuel traz para a gente uma visão de corpo.
E ele vai explicar, e esse é o tema da nossa palestra, e nós vamos ler o livro de Emmanuel juntos. Trechos dele vamos raciocinar nesses pedaços, tá? Esse livro foi criado em 1912, eu queria que a gente pensasse bem nisso, foi em 1912. E o que ele traz, tá? Nesse texto? Ele vem trazendo, abstendo-se de qualquer digressão, divagação, né, científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que se reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Ele não está preocupado com os aspectos exteriores, ele está preocupado com o que ocorre no campo do invisível, né? Lembremos-nos de que o espírito, inquilino na casa física, veja bem, o espírito está ali alugando uma casa física por um tempo. Não é dele, é apenas momentâneo. Lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconsciente desde a hora da primeira organização fetal. Olha só, desde o primeiro momento. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros, né? Então, ali, ele já fala que que tudo tem uma orientação, né? E que começa nessa organização fetal. Mas que organização fetal que ele vem trazendo? Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons. Então, o espírito vem trazendo o que ele traz do passado dele. O que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo. Não tem como esconder. O corpo vai refletir essas ações. A não ser que ele esteja com missão. Aí, missão, sim, ele pode vir e escolher missão, modificar o corpo e até, vamos dizer, botar o corpo com outras dificuldades que não são inerentes a esse espírito. Mas, na maioria das vezes, é resultado de nós mesmos. Então, quando nós olhamos esse corpo que está aqui, ele é o resultado da melhor coisa, da minha melhor encarnação, que é hoje. O meu melhor, o que eu fiz para chegar até aqui. E todos nós estamos nessa mesma circunstância. O espírito incorpora, ele vem dizendo assim, segundo a colheita dos méritos e prejuízos que semeou para si, mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser, as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. E aí eu fui entender por que foi da vesícula germinal. Então não é na concepção como eu pensava também, só no momento em que o gameta forma a célula ovo, zigoto, que é a junção do espermatozoide com o óvulo. Não, o espírito vai se unir antes desse momento. Ele já se une no momento anterior, né? O espírito incorpora, ele vem trazendo ali, eu venho destacar essa parte, incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células, as suas experiências. Mas o que vem a ser essas células? Que ele traz essa experiência. Essa célula também é um princípio inteligente. Então nós somos cheios de princípios inteligentes. Somos repletos de princípios inteligentes dentro de nós. Existe um universo dentro desse corpo. Algo muito maior do que a gente está imaginando que é. E Emmanuel vem trazendo esse pequeno detalhe numa única frase. Assume forma diferente, obedecendo ao pensamento simples ou complexo. Ou seja, essa célula modifica de acordo com o nosso pensamento. Olha só. Olha a responsabilidade do pensamento sobre essa célula. E lá nessa questão do ovo zigoto, né, na morfologia ocitária, né, do óvulo, a gente vem trazendo que ele vem falando da vesícula germinal. Esse primeiro momento aqui da vesícula germinal, onde o óvulo ainda está imaturo. Então o espírito já se une ali no óvulo imaturo, antes até mesmo da união com o espermatozoide. O espírito já se vincula ali, de alguma forma, com um mecanismo. Amparado no colo materno, ele traz, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, quer dizer, ele vai se modificando ali, vai fazendo como um ímã, né, que ele vem trazendo, como limalha de ferro sobre o ímã, formam a princípio os floletos blastodérmicos. Aí a gente vem mais outro termo que ele nos traz, né? O que é folhetos blastodérmicos? É através desses folhetos é que são formados os órgãos.
Quando a célula ovo, o zigoto se juntam, quando forma a célula ovo, o zigoto, quando se junta o espermatozoide com o óvulo, começa o processo de mutação e começa a se formar nessa célula pequenas camadas, e essas camadas vão gerar os órgãos. Cada uma dessas camadas vai gerar grupamentos do nosso corpo. Olha só, uma única célula vai falir o tubo intestinal, uma vai ser responsável pelo tubo nervoso, outra pelo tecido cutâneo, cada uma vai ter uma função. Então existe ali algo inteligente por detrás desse processo. Não é algo feito ao acaso, com tanta coisa. Pode ter um modelo, mas existe uma força inspiradora para aquilo ali. E em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física. Quer dizer, ele nasce, está ali. Começa o processo. Este veículo constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas. Ainda tem, não são em algo individualizado ainda, mas são coisas individuais, que vão trazendo informações para nós. Cada célula. E olha que nós temos milhões de células, bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilação eletromagnética. Então tem uma máquina ali dentro mesmo. Algo que forma ondas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Então, há uma radiação. E como é que funciona a radiação? A gente vai ver. Assimilando a radiação do plano em que se encontra, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então, a mente vai gerir todo esse processo do espírito. E aí a gente vem pensando no que vem, células como individuações microscópicas. A individuação, que eu já falei, que é uma coisa que é indistinta, é independente, é uma coisa individual. Mas ele fala de oscilações eletromagnéticas. Campo, aí a gente vê o que é oscilação eletromagnética, né? Campos de oscilação provocadas por corrente de tensão do campo elétrico, do capacitor, que armazena energia, ela armazena energia eletrostática, que provavelmente está na membrana celular. Hoje já se tem estudos sobre isso, mas isso nós estamos falando lá em 1900, lá no início de 1900, tá? Hoje está se falando sobre membrana celular, há alguns anos já, mas não tanto naquele tempo, sobre isso, dessa energia eletrostática da membrana. E do indutor, que armazena o campo magnético, que muitos estão achando hoje que é o centríolo, algo que está dentro do núcleo da célula. Então, ali dentro há um capacitor e um indutor. Então, com isso, se forma a energia eletrostática. Uma parte vai para a parte elétrica e a outra parte vai para o campo magnético. Então, dentro dessa célula, é um motorzinho ali mesmo, como ele fala. E a membrana tem essa estrutura, e tem se estudado sobre isso, né, que a membrana é altamente organizada, mas ela tem essa força eletromagnética que a gente falou aqui. E ali vem falando sobre as questões de termos médicos da membrana. O que seria essa membrana celular? Né? E vem falando desse centríolo, que seria essa parte desse motor. Né? O que é o centríolo lá? No centro da célula, aquela coisinha pequena, com esses túbulos, né? E ele é formado por uma proteína apenas, chamada de tubulina. Esse centríolo é formado por essa tubulina. O centríolo é responsável pela separação do material genético. Então ele tem uma função também. Não só essa, mas também de formar cílios e flagelos, mas o principal é que ele tem esse elemento, essa proteína tubulina. Emmanuel, na época, ninguém estava estudando muito tubulina naquela época do Emmanuel, quando ele fez o livro. Mas, em 1990, Penrose e Hameroff, né? Penrose e Hameroff, né? 78 anos depois do livro, tá? Vem falando de um modelo que utiliza a teoria quântica para responder sobre isso, né? E ele vem estudando esses microtúbulos, né? Essas proteínas globulares, e começa a perceber que essas proteínas globulares, elas funcionam como qubits, como bits de computador. Elas carregam informações. Então ele traz para dentro da ideia do corpo, da célula, uma ideia cibernética. Olha só. Cyberciência.
E ele vem trazendo ali, ele vem em prova, através desse estudo, que o bit, né, que é a informação que o computador usa, né, que é 0 e 1, é sim e não, e ele vai com isso, você faz isso tudo que está no seu celular agora, que acabou de tocar, no computador que está ali, tudo nessas informações de 0 e 1. E dentro da célula tem tubulinas, proteínas, dentro desse centríolo, que também trabalha com zeros e uns. Parecido com 0 e 1, com sim e não. Mas só que ela trabalha de uma maneira muito mais eficiente. Uma maneira que um qubits é igual a um bit, quer dizer, 0 e 1. Mas 2 teria que ser 2 bits. 2 qubits, 2 bits não. Duplica, 4 bits. Depois ele duplica de novo, 8 bits. Trabalha com muito mais eficiência, com muito maior. E ele vem explicando todas essas questões até chegar a 40, que tem, olha lá, quantos mil bits em 40 qubits. Olha quanta informação esse centríolo dentro da tubulina vai poder trazer. E ele faz esse estudo todo. Tá? E aí eu trouxe a foto da tubulina para a gente poder entender como é que ela funciona e onde estão as informações. Tá? As tubulinas funcionam em rede, ele explica lá. A propagação da informação nas tubulinas agrupadas em microtúbulos pode ser comparada ao processamento informacional de autômatos celulares, que processam informações de acordo com o paralelismo clássico do tipo neurocomputacional. Segundo ele, as tubulinas passam por trocar entre 2 ou mais estados em questões de nanosegundos, quer dizer, menos que um segundo, rapidamente, devido à ação da força de atração química fraca e de conhecimento dos cientistas que mudança de conformação das tubulinas pode promover processos clássicos de informação, transmissão e aprendizado celular. Então ele vem trazendo coisas que André Luiz já falava dessa célula e dessa informação eletromagnética. E André Luiz traz o que é a mente, né? Que a mente que é o gestor, né? O espelho da vida, ele que vem gerir, tudo isso é gerido pela mente. Mas o que é a mente que Emmanuel traz para a gente? Né? No capítulo 1, acho que foi a Jane que falou do capítulo 1, não lembro quem foi. Foi a Antônia. No capítulo 1, fala que a mente é um campo de nossa consciência desperta. Ali está a nossa mente, nossa consciência. Né? Um espelho da vida. Né? Que o coração ele é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Ele é sempre poético, Emmanuel. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para purificar e sublimar. Então a mente vai fazendo todo esse movimento, gerindo todas essas questões. Então, nesse livro Pensamento e Vida, no próprio livro Pensamento e Vida, nesse capítulo, ele vem falando que o reflexo esboça a emotividade, quer dizer, o sentir. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, é sentir, pensar, falar e fazer. Pensamentos, palavras e ações que rege o ser humano vivente hoje. Todos nós temos esse ciclo. Nós sentimos, pensamos, falamos e fazemos. E aí, voltando ao texto. Desde a fase embrionária do instrumento que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Então, tudo que está no espírito vai refletir no corpo. Todos os sentimentos, todas as ações, tudo que ele já viveu também vai vir trazido ali. Tudo que ele quer trabalhar nessa encarnação. Criaturas existem tão conturbadas além do túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios. Então, desde o início nós trazemos aquilo que conquistamos, seja de positivo, seja de negativo. Volto a dizer, a não ser que nós estejamos aqui por missão. Aí seria diferente. Nós optamos por ter um outro tipo de corpo, um outro tipo de vivência. E aí, esses desequilíbrios, pela disfunção vibratória que cataloga, nos quadros da patologia celular, quer dizer, ele transmite isso para dentro da célula. E Emmanuel está falando isso.
o espírito traz isso para dentro do corpo dele. As enfermidades congênitas nada mais são que os reflexos da posição infeliz que nós conduzimos no pretérito próximo. Então nós recebemos aquilo que nós plantamos, os espinhos que nós construímos ao longo das várias encarnações. Não é algo que veio ao acaso. Foi construído por nós. E é isso que Emmanuel vem trazer. Né? Reflexo da posição infeliz que nós conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física. Então nós aqui estamos internados. Aquilo que é falado, né? Que aqui é o hospital, é a escola e é penitenciária. Às vezes a gente está matriculado nos 3. Não só em um. Estamos nos 3. A maioria de nós está nos 3. Às vezes por curto prazo, para tratamento de desarmonia interior, em que fomos comprometidos. Às vezes a duração da encarnação é muito curta. E a gente pensa assim, mas por que a encarnação é tão curta? Por que o espírito morre tão cedo? Seja porque é para o sofrimento dos pais, é por causa para que ele possa se reconstruir. E ele vem trazendo isso. Às vezes é só para fazer um tratamento dessa desarmonia. Né? Muitos suicidas, às vezes, necessitam de uma pequena experiência rápida no corpo para conseguir reestruturar o perispírito dele novamente. Ou para começar esse processo de reestruturação. E às vezes a pessoa pensa assim, poxa, o bebê mal nasceu, trouxe tanto sofrimento para a família, mas às vezes era necessário para esse espírito fazer isso. Vir, aprender, reorganizar-se novamente. Mesmo que seja breve, ela pode ser uma grande conquista para esse espírito que às vezes já está há milênios, séculos esperando uma oportunidade de encarnação. E não consegue construir esse corpo, porque é ele que vai construir. E é ele que precisa, nesse momento, aprender a reconstruir com a ajuda dessa encarnação. E aí aqui é só para trazer como é que faz a evolução, né? Desde o óvulo, como é que vai caminhando, a divisão celular, né? E nas poucas semanas, até chegar ao nascimento com 52 semanas. Todo esse é o processo de formação desse corpo. Em termos biológicos. Mas a gente está vendo que tem outras coisas por detrás dessas questões biológicas, que são muito maiores do que a gente está pensando. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundeza do nosso campo espiritual. Fica tudo lá, guardado dentro do nosso espírito. Nos outros corpos, naqueles corpos que a gente mostrou antes, nas outras dimensões, fica tudo lá. Todo o nosso lixo, mas também todo o nosso luxo. Né? Não só o lixo, mas também tem o luxo. Porque também não é só derrota que a gente é feito, a gente também é feito de vitórias. Nós estamos aqui para essa vitória. Mas a gente também está aqui para resolver as coisas que a gente não está conseguindo. Né? Então são guardadas nessa profundeza como sementes de agressivo espinheiro, que nós mesmos acalentamos, no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Quantas coisas não dizemos? Quantas coisas estão dentro de nossas almas que a gente não fala para o outro, que a gente não fala nem para nós mesmos, mas que estão lá, e que estão para ser resolvidos. Não tem jeito. Se não for nessa, vai ser em outra. E o instrumento de vivência é o corpo, para que você possa interagir com o outro, para que você possa conversar com o outro, para que você possa aprender com esse outro. Hein, Walter? Sim. Quando fala no outro estudo, onde está a lei de Deus, é na consciência. Na consciência. Porque está tudo como você falou agora, está lá. Está lá. A qualquer momento. A gente vai ter acesso, tem que ter acesso a ela. Está tudo armazenado ali. E o Kardec já fala isso, que está tudo armazenado no perispírito. No perispírito, naquele conceito de vários corpos. Então, tem vários corpos ali. Então, são as plantações de tempo certo que a lei da ação e reação governa, vigilantes com segurança e precisão. Então, nesses corpos todos ali, estão nossos resíduos. No livro do Jorge Andréas, né, do outro lado da matéria, Enigma da Vida, livro fininho,
Gostoso de ler, mas é um livro gostoso de ler, mas tem que... 10 quilos. É 10 quilos, 10 quilos de sabedoria. Ele vem trazendo lá essa ideia dos núcleos em potenciação. Arquivos poderosos, individualizados, de tudo que a gente adquiriu no passado. E ele mostra isso daqui através dessa pequena foto que se assemelha aos vários corpos, traz os vários corpos aqui. Ele chama perispírito aqui, não aquela parte toda, mas só aquela como intermediário, né? Entre o espírito, entre todos os outros corpos e o corpo físico. Mas é uma questão de nomenclatura. Vamos esquecer os nomes, vamos pensar só na ideia de que são vários corpos. E nós mantemos lá em cima, lá naquele que ele chama de inconsciente do passado, todo a nossa vivência. E à medida que a gente vai encarnando, a gente vai trazendo essas vivências para os outros corpos para trabalharmos aqui. A gente não consegue trazer tudo. Então, nossos problemas de hoje, que a gente está a trabalhar, que a gente está tentando entender, ainda é uma pequena parcela do que nós temos. A não ser, claro, que aqui tenha já espíritos prestes a não encarnar mais nesse plano de matéria. Mas na maioria de nós, estamos todos assim, cheios de coisas lá no inconsciente do passado e trabalhando aqui. Essas pequenas gotas que vão descendo até chegar ao corpo físico para nós trabalharmos. Foi esse quadro aí que eu associei com o filme do Divertidamente. Ah, divertidamente, E voltando, porque aqui vem e depois volta. À medida que a gente aprende, isso também sobe no pensamento de Jorge André, sobe para entrar lá no self, que é o espírito, lá em cima, no inconsciente puro. Porque só vai entrar no puro o que é puro, porque lá é divino. Não vai entrar em perfeição. Naquela dimensão de perfeição, na dimensão divina, onde está o nosso espírito, onde está a nossa chama divina, onde está a nossa essência, não entra coisas impuras. As impurezas ficam nos outros corpos. Então também são corpos que estão sendo falados. Sim, é isso aí. A ideia é. Sim. Pudesse, sim, para que ele pudesse chegar até ali. E aí você vê que isso daí vai até ao átomo. Jorge Andrés mostra que isso vai até aos espaços subatômicos. Essa ligação é muito maior do que a gente está imaginando. Né? Ela vai em termos cromossomiais, é só para vocês verem que vai até o cromossoma, vai até o ADN, mas vai até o nível subatômico essa ligação. Tá? E ela faz caminhos ali, no Si, que a Joana de Ângeles fala, faz caminhos que também, de volta, esse caminho do Si é o caminho de volta também, do conhecimento. Aquilo que foi experienciado e que vai ser resultado, aquilo que nós estamos aprendendo aqui, com o corpo e com a encarnação. Né? E aí o texto continua. E por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material. Quer dizer, às vezes está tudo indo bem e, de repente, alguma coisa acontece no percurso e ele tem que vivenciar essa experiência. Não tem jeito. Isso acontece com todos nós. Ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quanto mais irradiante se lhe mostra a saúde. Mas ele nos dá uma saída, né? Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justo atenuante. Então, nós temos os atenuantes. Até os juízes humanos têm atenuantes, aceitam atenuantes, que fará nosso Pai maior. Ele vai aceitar os atenuantes. Mas como é que são esses atenuantes que a gente tem desses débitos que nós carregamos, que nós trazemos dentro de nós, cravados dentro do nosso corpo, nos nossos corpos? Né? Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Como é que ele vai solucionar isso? A prática do bem é uma das grandes ensinamentos que ele traz aqui. Simples e infatigável. Pode modificar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto mais eventos humanos atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, ao modificarmos nossa própria energia nas escalas das nossas emoções e também fazendo o bem, que nos faz bem. O primeiro a ser beneficiado com o bem somos nós mesmos.
Então nós estaremos assim, tendo os nossos atenuantes. E é isso que ele vem trazendo aqui no livro. Então na justiça divina a gente tem atenuante, que é perdão. Não é só perdão, trabalho, fazer o bem. Modificam até a visão dos obsessores, dos irmãos, que eu não gosto desse termo obsessor, mas botei para ficar claro, mas dos irmãos que às vezes interferem no nosso caminho. Ela modifica. Eles assistem você fazendo outra coisa e dizem assim, poxa, aquela pessoa não é mais aquela. Aquele espírito não é mais aquele, mudou. Tem uma frase muito bonita de Emmanuel, eu não lembro ela completamente, mas ela fala assim, quando essa cobrança nos vem, nos encontra no caminho do bem, manda a justiça divina, né, que haja assim, uma suspensão, né, uma paralisação por tempo indeterminado. Sim. Via a cobrança de um dia, quando a gente está na prática do bem, É. aquela cobrança paralisa aquele formato, Sim. e indeterminado. De repente, lá no final, adianta tanto que nem é mais necessário. Nem o próprio ser já modificou. Ele mesmo já modificou o próprio espírito e não vai carregar mais aquilo. Permitem a continuidade de trabalho mesmo com a limitação da doença, que é essa moratória, às vezes, também que a gente recebe. Quantas coisas a gente recebeu de moratória a gente não sabe? Quantas doenças a gente superou que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui ainda, com mais 5 anos, com mais 10 anos, com mais 20 anos? Isso são oportunidades. Oportunidades para ser alguma coisa útil. Porque quem não tem utilidade, o universo faz desaparecer. Quem não tem utilidade não serve. Isso é na natureza. Nada na natureza que é inútil permanece. Desaparece. Então nós temos que pensar, o que eu estou sendo útil nesse mundo? O que eu estou fazendo com a minha vida, com essa oportunidade, com todo esse arranjo que foi feito para estar aqui? Então, o que o texto vem trazendo assim? Que o espírito tem uma conexão com o óvulo, muito antes do nascimento, molda essa célula, é responsável por essa estrutura corpórea, as células se multiplicam como aquele ímã ao redor dessa matriz, né? Reflete a condição desse espírito, então tudo é resultado do próprio espírito. A unidade, o espírito, que é o corpo e mais alma, né? Traz em si os reflexos dos hábitos condicionados, hábitos antigos que nós temos. O corpo traz tudo isso. E se vincula ao embrião isso daí. Né? E o que ocorre? Na hora, o ser nasce ou não nasce? Né? Se nasce, se não nasce, ele não nasce por um motivo também, para uma recuperação perispiritual. Se ele nasce, ele vai se aprimorar, de acordo com a missão que ele vai estabelecer. E ao reencarnar, ele vai o quê? Reaprender a mudar. Esse é o processo de utilização do corpo, para reaprender a mudar. Vai mudar atitudes, metas, objetivos. E aí a prática do bem vai trazer o pensamento diferente, uma mudança, uma vibração diferente, que vai mudar todo esse registro que a gente tem. E a gente tem o quê? Quais são os caminhos para tudo isso? Meditação, oração, espiritualização, autoconhecimento e autorrealização, né? Que nós temos. E aí eu venho trazendo que isso já vem, o livro foi lá em 1914, né? Em 1940 vem o conceito da epigenética, né? Que é a mudança da expressão genética que pode ser herdada, mas ela é modificada por fatores externos. Então nós temos possibilidade de mudar também. A prática do bem é um dos caminhos muito importantes que o Emmanuel traz. Mas a gente tem condições de mudar através de várias coisas também. Eliminar a nossa ambiência, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, o que a gente sente. Tudo isso vai mudar. Isso veio nesse conceito de epigenética, que é além da genética. Então não adianta a gente dizer, está tudo no gene, é só uma questão genética. Não, há uma condição de modificar. E os estudos de 1940 mostram isso. Em 2005, sai um livro chamado Biologia da Crença, que vem trazendo várias dessas questões, né, de intercomunicações entre as partes físicas e esses campos de energia que compõem a matéria. Então, anos depois do livro, desse texto de Emmanuel, outros cientistas, outros estudiosos vêm falando, né? E vê se dá para clicar dentro do PDF, para a gente ver. Não, antes. Dentro do PDF. Não, querida, não dá?
Aí ele muda? Não está abrindo aqui. Eu queria mostrar as interações de uma mosca. Numa mosca, nas proteínas de uma mosca, e esse livro traz isso, há uma série de interações, milhares de interações, ramificações de proteínas dentro de uma mosca. Relações proteicas. Isso foi nesse estudo, traz esses estudos, nesse livro de 1950. Então, a gente vê que na proteína há interações e comunicações. E esse livro da Biologia da Crença vem trazendo que a membrana, dessa membrana celular, anos depois, ele chama até de medical membrane, né? Porque vem trazendo para o inglês, né? Que é membrana e brain, que é cérebro, né? Membrane, que é membrana, e brain, que é cérebro. Então, membrana é a união de uma coisa que, além de proteger, ela também é um cérebro, é um microcérebro, né? E ela é formada por vários pins, proteínas integrais, esses tubinhos assim, que ficam ali na membrana para captar. Tá? Eles podem ser proteínas receptoras ou executoras. Né? E ele traz que essas pins são como antenas na membrana celular. Olha só, numa célula. E ela faz o quê? Ela capta campo de luz, de som, de frequência de rádio, tudo na célula. Né? Funciona como um diapasão, aquele diapasão do som que você bate e faz aquele vibra. Então, dentro do nosso corpo tem isso. Né? O comportamento biológico pode ser controlado, ele traz no livro, por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Isso anos depois do que o livro do Emmanuel foi escrito. Tá? Captam os sinais do ambiente para que ele possa decidir qual é a melhor reação e comportamento. Né? Então, é isso que ele está fazendo. Né? Forças invisíveis do espectro eletromagnético têm grande impacto sobre o funcionamento da biologia, o livro vem trazendo. Nesse trecho, vem falando até de efeitos colaterais, que é mais para conhecimento mesmo, porque um medicamento que é para uma coisa, ele afeta outra, porque as células são interligadas. Então, quando você pega um receptor e modifica uma recepção, você também modifica outro órgão. Então, por isso que a gente, às vezes, conserta um lado e escangalha outro. Toma um remédio para uma coisa, depois tem que tomar outro, depois tem que tomar outro para consertar aquela outra, e fica nesse encadeamento. Mas qual a solução disso? É só o remédio? Qual a solução que a gente está falando aqui, que Emmanuel traz para a gente? O pensamento. O pensamento é a modificação, é a chave da cura, a chave da modificação, a chave da transformação do ser em algo diferente, em algo novo. Por isso que a gente está encarnado. A gente reencarnou para modificar. E para modificar o nosso pensamento. E aí o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias, Emmanuel vem falando, que o serve como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, é sempre a escolha do espírito, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho para a ascensão de Deus. Então, o caminho é feito por cada um. E eu acho que é isso o grande peso do Espiritismo. Porque eu não jogo no outro a responsabilidade que é minha. A culpa não é do outro. A culpa é minha. E se eu não consigo, é porque eu não me melhorei. E isso é uma responsabilidade muito grande. E aí é muito mais difícil. E refletir sobre isso é muito mais complexo do que simplesmente dizer que a culpa é do outro. Ou que eu vou receber em graça. Claro que existe a graça do Senhor. A graça do Senhor é naquele momento que é dado dos benefícios que você traz, que Emmanuel fala. Mas a graça não é de graça, totalmente, somente graça. Deus pode fazer o que Ele quiser, claro. Mas a graça é dada por mérito, é isso que o Espiritismo fala. E por esforço pessoal. E aí fica muito mais pesado esse negócio, né? A equação depende de mim. Então aí não depende só de ficar esperando. O corpo, então, ele traz que é um elemento, então, que a gente chega à conclusão, que é um elemento importante para o espírito na Terra, como meio de expressão e instrumento de ingresso e saída da vida física, sendo necessário aprendizado e evolução quando busca transcender a própria matéria, através do autoconhecimento e da autorrealização. Desse dá para passar agora. E eu queria que a gente pensasse sobre a autorrealização de Jung nesse final.
Jung também falava isso, né, contemporâneo de Kardec. A individuação ou autorrealização é Tá também baixo. chamada de renascimento psicológico por Jung. É um processo pelo qual o indivíduo se torna uma pessoa inteira, pois a individuação integra os polos opostos da personalidade em um sistema homogêneo. Isso significa que a pessoa tem todos os componentes psicológicos funcionando em unidade, com nenhum processo psíquico atrofiado. Embora a tendência para a autorrealização seja inata e irresistível, ela é um processo extremamente raro e é atingida apenas por pessoas capazes de assimilar seu inconsciente dentro de sua personalidade total. Lidar com o inconsciente é um processo difícil que exige coragem para encarar os aspectos negativos da própria personalidade e grande fortaleza para aceitar as próprias características masculinas e femininas. A individuação quase nunca é atingida antes da meia-idade e requer a capacidade de deslocar o ego como a preocupação dominante da personalidade, substituindo pelo self, ou seja, assumindo os elementos inconscientes que são incorporados pelo self, que abraça os processos conscientes e inconscientes do psiquismo. Expandir a consciência é tão somente inflar o ego, que é justamente a estrutura psíquica que gerencia os aspectos conscientes da mente. Isso produz uma personalidade dominada pela consciência e pouco complexa, empobrecida, sem a centelha da alma e da personalidade. Já a pessoa autorrealizada, ao contrário, permite que o self torne-se o núcleo da personalidade. Ela não é dominada nem por processos inconscientes, nem pelo ego, mas atinge o equilíbrio entre todos os aspectos da mente. O caminho em direção à individuação é frequentemente um processo difícil e doloroso, que envolve tentativas contínuas de o indivíduo entender suas próprias experiências, desenvolver atitudes saudáveis e reconciliar as forças opostas na personalidade pela transcendência. A pessoa é frequentemente atormentada por crises. Jung acredita que muitos indivíduos experimentam suas principais crises durante a meia-idade. A resolução adequada dessas crises ajuda a movimentar o indivíduo na direção de uma percepção mais acurada e a um entendimento mais completo de si mesmo. Para buscar a individuação, a pessoa de meia-idade deve abandonar os comportamentos e valores que a guiaram na primeira metade da vida. Confrontar seu inconsciente, reconhecendo e aceitando o que ele tem para lhe dizer. Elas devem ouvir seus sonhos, exercitar a imaginação criativa pela arte ou alguma outra forma de expressão. Devem assimilar o pensamento racional com o fluxo espontâneo do inconsciente. Só assim o seu verdadeiro eu pode ser revelado. O resultado final é a autorrealização, ou seja, a pessoa se torna inteira. Ela atinge o ápice da maturidade psicológica. Vamos seguir. Então, esse é o convite que Jung também faz para a gente sobre autorrealizar-se, através de uma modificação e trabalhando o nosso inconsciente, o nosso passado. E ele coaduna muito com o pensamento de Emmanuel, coaduna com o pensamento de Jorge Andréas e vários outros. Eu dei para vocês aí um texto que depois vocês podem ler com calma. E esses são os livros que envolvem também outros autores que eu trago aqui para vocês poderem um dia lerem a respeito também desses assuntos. Nesse estudo espírita de Joana de Ângeles tem muita informação sobre isso, sobre a formação do corpo, sobre tudo aí. E esse livro do outro lado da matéria, do Jorge Andréas. Tá? E aí tem todo esse material aí, que depois eu posso até passar para vocês, né? E a biografia está aí também nessa parte
do estudo também. Quero agradecer a vocês por terem me ouvido aí pela minha primeira vez, e terem me ouvido, terem tido essa paciência conosco, né, de podermos estarmos aí reunidos e pensando sobre essa oportunidade. A oportunidade de estarmos encarnados. Quanto foi feito de sacrifício para que vocês estivéssemos aqui? E quantos outros irmãos estão numa fila esperando essa oportunidade? Então, é para isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Não é apenas um corpo, é um instrumento, mas é um instrumento de evolução, como vocês falaram no início. Então, a gente já sabe disso intelectualmente, mas será que a gente já sabe isso na prática? Será que nós, no dia a dia, entendemos que esse corpo que precisa ser cuidado, que nós estamos temporariamente alugando, é-nos útil para que a gente possa exercitar a nossa evolução? Então, esse é o convite que eu faço, que Emmanuel nos faz, e que me fez refletir muito sobre essa importância do corpo e de quanto que é complexo todas essas informações, né? São muito mais do que isso aí é só uma pincelada do assunto. Obrigado, gente. Nós agradecemos a vós, que o estudo na manhã de hoje já está aprovado e já está escalado para sábado. Desespero por falecimento. Então, como a gente está tratando do pensamento, tem no livro Pão Nosso, é uma mensagem de Emmanuel. Eu não lembro agora do número da lição, mas é no Pão Nosso. E que ele fala que você pode combater as doenças que você tem, coração, doença, neurastenia, toda essa série de doenças que a gente traz. Mas se você não mudar o pensamento, toda medicação vai cair na inutilidade. O remedinho que vai tomar, se não mudar, né, um pouquinho. Mudar muito a gente não vai ainda, mas dá. Então estamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão, pela manhã de hoje, porque recebemos tanta informação a respeito desse corpo, desse instrumento de trabalho, e que precisamos cuidar bem. Envolvemos na nossa prece os nossos irmãos que não estão conosco na manhã de hoje, e que a paz desse instante envolva todos os lares, todos os ambientes, ajude os nossos irmãos enfermos, e que a paz seja pelo nosso Brasil, envolva os nossos irmãos em humanidade, e que possamos trabalhar sempre o nosso pensamento em favor do bem, em nosso favor. Que a paz reine por todo o Brasil e por toda a humanidade. Que assim seja. Agora vamos para o passe. A gente sempre fala que passe não é obrigatório. Quem estiver bem, quiser ir para a varanda, fica à vontade. Tá? Ai. Foi de boa. Eu vou ver se eu me